Bom, no vídeo anterior a gente implementou uma promise, viu como é que funcionava o callback, promise e código assíncrono no JavaScript. E agora nesse vídeo a gente vai seguir aquele código, mas começando pela parte de entender como que promises são tratadas internamente pela engine de JavaScript, seja no Chrome, seja no Node.js, seja browsers eles tratam diferente, mas a lógica é mais ou menos a mesma. Entendendo o conceito interno de como funciona, vocês vão conseguir pensar muito mais diferente de como promises funcionam. Então vamos entender como que promise funciona internamente, depois a gente segue aquele código que a gente começou no outro vídeo. Vou deixar o link do vídeo aqui, eu não sei onde é que fica, depende do dispositivo, mas o link vai estar em algum lugar da tela de vocês. Tá, vamos pro código. Bom, lembra que a gente falou no outro vídeo de como que callbacks são executados no JavaScript, como que o I/O é tratado no JavaScript, ou seja, tu tem uma função que tem que ler arquivo de disco, fazer uma requisição HTTP, ela é executada no background no browser pela Web API, no Node.js pelas APIs C++, mas algumas coisas, como promises, elas são otimizadas para não usar a task queue, que é onde todos os callbacks são executados. Tem outra fila chamada microtask queue, que é para coisas extremamente rápidas de ser executadas, que são, no caso, as promises, funções como setImmediate and process.nextTick. Para quem já usou essas coisas, eles são executados na microtask. Então, como isso funciona, eu vou mostrar para vocês. Imagina que eu tenho uma função chamada setTimeout. Eu vou mostrar isso no código depois. Mas imagina aqui. Tem uma função chamada setTimeout. Essa função recebe um callback. SetTimeout recebe sempre um callback, né? Esse código está sendo executado de cima para baixo, ok? Chegou na linha do setTimeout, pá, a stack vai executar a função, vai ver que é uma função assíncrona, vai jogar para o background. O setTimeout vai ficar rodando no background, vai chegar na linha de baixo, tem uma promise agora que dá resolve num data. Isso é um código assíncrono, mas em vez de ir para o background, para as web APIs, isso vai diretamente para a microtask queue. Claro que aqui é um exemplo que a promise não tem um set timeout internamente. Se a promise tivesse um set timeout internamente, uma request HTTP, a parte da request HTTP iria para o background, né? E aí a parte de chamar a resposta de volta, em vez de ir para task queue, iria para microtask queue, ok? Essa é a parte que difere. Aqui é só a execução da promise em si. Bom, o que acontece? Eu espero que vocês tenham visto o primeiro vídeo. Eu não vou explicar exatamente cada uma dessas partes de novo. Imagino que você já esteja familiarizado. O que vai acontecer? O setTimeout vai terminar de rodar, né? E ele vai passar o callback de volta para ser executado pela stack, né? Então o callback vai ser enfileirado. Quando a stack estiver livre, ela vai poder executar funções de novo. Mas em vez dela executar o callback nesse momento, né, o event loop vai rodar e primeiro ele vai botar as coisas que estão na microtask queue, antes de chamar coisas da task queue. Então, entre uma task e outra na task queue, o event loop chama todas as microtask queues que estão para executar. Aí depois sim ele chama as tasks da task queue e bota na stack. Então, promises, elas vão executar antes de funções, por exemplo, como setTimeout, esse tipo de coisa. Vamos ver o exemplo no código agora ligeirinho que vai ficar bem fácil de você entender. Porque isso é uma das coisas que são chave no JavaScript. Vamos lá, aqui agora exemplo aqui, rapidão. Vou mostrar para vocês que é o seguinte. Vou botar um setTimeout aqui. Esse setTimeout vai ter um callback, uma função aqui. Esse setTimeout vai rodar com 0 milissegundos, ou seja, ele vai executar na hora, ele era para executar na hora, ok? Eu vou botar um console.log dentro dele. Timeout, ok? Depois eu vou ter uma promise aqui, new promise, que eu vou usar uma promise de verdade, ok? Porque só para mostrar para vocês. Resolve. Tá, estou resolvendo uma promise direto, chamando o den aqui. E aí nesse den, basicamente eu vou ter um console.log. Promise 1.
Ok, só isso aqui deve ser suficiente. Aqui eu tenho dois códigos assíncronos, ok? Um é um set timeout com 0 milissegundos, ou seja, tem que executar na hora, e outro é uma promise. Tá, eu vou tirar essa parte aqui ligeirinho. E eu vou chamar o dono dentro do timeout. Ok. Qual que você acha que vão executar primeiro? Ok, aqui dentro eu vou botar um console.log. Outside sync part. Tá, esse console.log é síncrono. Qual vocês acham que é o primeiro console.log que vai sair? Ok? Qual é? Não sei? Vamos rodar o teste. PM teste. O primeiro foi o sync part, né? O primeiro foi esse aqui, porque é a única parte daqui que é síncrono, ou seja, o código chegou. Ou seja, o código chegou aqui, isso aqui é assíncrono, roda, bota pro background, segue o baile. Chegou aqui, isso aqui é assíncrono, joga pro background, segue o baile. Chegou aqui, isso aqui é síncrono, tem que executar agora. A stack executou essa função agora. Aí depois chegou os outros. Qual que foi o segundo a ser printado? O segundo foi o promise 1, né? Foi esse aqui. Mesmo o set timeout ter sido chamado primeiro, com 0 milissegundos para rodar na hora, a promise foi chamada primeiro. E por último o set timeout. Agora vai fazer sentido, né? Quando o set timeout é chamado, ele é jogado no background. Depois tem uma promise. Ela é chamada, mas ela é jogada para microtask. Mesmo que o set timeout volte, ele vai ter que esperar a microtask ficar vazia para depois o callback ser rodado. Então, basicamente, é isso que aconteceu ali. Essa é a maneira que funciona internamente. Então, promises, mesmo tendo DEN e esse tipo de coisa, elas são extremamente otimizadas para rodar, ok? Bom, se a gente botar a nossa promise aqui nessa equação, vai ser interessante. Vamos botar a nossa aqui agora, ok? Mesmo código que a gente tem aqui, botar a nossa new promise aqui, promise 2. Como é que vai ser? A promise 2 vai ser a primeira a ser executada. Né? Por que ela foi a primeira a ser executada? E depois foi o resto do código? Porque a nossa promise, se a gente for aqui, toda nessa execução de código, ela ainda é meio que síncrona, né? A gente não está botando para o background. Quando tu cria a promise, ela já executa a função na hora. Para que a gente conseguisse emular exatamente, não exatamente, porque a gente não vai conseguir fazer as coisas de baixo nível da promise, mas similar ao que a promise faz no JavaScript, a gente teria que ter uma coisa aqui, tipo um process .nextTick. Basicamente o que o process.nextTick faz, ele só joga essa função para ser chamado depois pelo event loop, não agora, só event loop, chama isso depois. E o nextTick usa a microtask queue. Então se eu fizer isso aqui, nextTick, e o nextTick recebe um callback e vai chamar esse executor aqui, ok? Se eu fizer isso, eu vou conseguir emular, o mesmo comportamento da promise. Olha lá, tá vendo? Promise 1, promise 2, timeout por último, né, lerdão, porque ele vai para o background, e todas as coisas que são executadas pela microtask estão executando aqui, ok? Mas eu vou tirar essa parte aqui, porque isso aqui só vai adicionar complexidade para explicar para vocês. Acho que não tem por que a gente botar essa parte, foi só exemplo. Vou apagar vamos voltar esse código aqui para a maneira original dele, isso aqui foi só um exemplo. Ok, galera, agora já está muito claro, né, como que promise funciona internamente, como o JavaScript trata promise, quais são as vantagens de promise. Agora a gente tem que seguir implementando a nossa promise para suportar outros casos de uso, que é, por exemplo, tu poder dar DEN em um DEN, tu poder retornar uma promise de uma promise, tu poder dar um catch em uma promise, tu poder jogar uma exceção. Isso vai nos mostrar muito de como que uma promise é implementada internamente e quais são os fluxos de código que uma promise passa, como a gente pode usar a promise. Então, vamos lá, vamos fazer essa implementação agora. Bom, o próximo caso de teste que eu quero fazer aqui é suportar quando a gente tem código assíncrono dentro de uma promise, ou seja, o resolve ele vai ser chamado depois.
que é um caso que acontece quando a gente tem um timeout, uma request HTTP e esse tipo de coisa. Vamos testar esse caso. O nome do teste vai ser it should call then just when the async code is resolved. Ou seja, só pode chamar o then da promise quando o código assíncrono for resolvido, ok? Recebe o dono aqui, abre e fecha a promise. Abre e fecha a função. Aqui eu vou retornar uma promise. And promise, mesma coisa. Recebe um resolve aqui. Abre uma função. Ok. Aqui dentro, vou botar um set timeout agora. E aí eu vou chamar o resolve, eu só vou resolver essa promise depois de 10 milissegundos, ok? Agora eu vou dar um then aqui. Response. Expect response.data to be fake, ok? E done aqui. Beleza? Então aqui não tem muita diferença do primeiro. A única diferença básica aqui é que a gente tem uma função assíncrona dentro da promise. Isso aqui emula muito bem um caso real de uso, onde a gente faz uma requisição HTTP, né, e espera a resposta do servidor para depois seguir o código. Então, se a gente rodar o teste aqui agora, ele deve quebrar, porque eu não implementei isso. Ó, ele quebrou, porque o then ele foi chamado, mas o response.data está undefined. Por que está undefined? Porque ele não está esperando esse set timeout rodar aqui, ele está chamando o then direto. Por que isso está acontecendo? Se a gente olhar o nosso then aqui, ele retorna uma promise e ele já chama o resolve dessa promise chamando o callback na hora, ou seja, o callback que a gente passa aqui para o then, esse aqui, então ele está sendo chamado na hora, ele não está esperando que que a promise anterior, não está esperando que a promise anterior chame o resolve para aí ele chamar o callback. E tem uma maneira de a gente saber se a promise anterior terminou ou não. A gente pode checar o estado dela, né? Se a gente fizer aqui um console.log state this.state, vocês vão ver que o estado da promise anterior ele está ainda como pending, né? Se a gente for aqui em cima, ó, esse aqui é o primeiro teste, mas o segundo teste está como pending. Ou seja, a gente tem que esperar a promise anterior chegar em fulfilled, para aí sim chamar o callback que foi passado por then e seguir o fluxo de código. A gente tem uma maneira de saber como ele foi chamado, que é basicamente quando a função resolve for chamado, significa que ele vai ser fulfilled, que a promise vai ser fulfilled agora. Então a gente tem que basicamente aguardar que esse estado mude. Então se o then for chamado, mas a promise não estiver fulfilled, se a promise estiver pending, a gente vai guardar esse callback para ser chamado somente quando o resolve for chamado. Ok? Vamos fazer aqui essa parte da implementação. Isso é bem interessante. Como eu falei, a gente vai ter aqui um if this.state igual state.fulfilled, né? Se o estado for fulfilled, quer dizer o quê? Se a promise já está fulfilled, eu posso chamar esse callback na hora, ok? Eu não vou ficar repetindo o código, então para não repetir código eu vou criar uma função aqui, const onFulfilled. Eu vou usar essa função aqui, essa função vai receber um res, ok? Essa função aqui eu vou usar ela, basicamente o que essa função vai fazer vai dar resolve, ok? Só botei esse resolve dentro da função, para que isso? Porque agora eu posso usar aqui, ó. onFulfilled e eu passo this.value, ok? Opa, aqui eu vou usar o res, passo por parâmetro, ok? Beleza.
Então aqui se eu rodar o teste, deve estar quebrando o mesmo teste. Não deve ter quebrado nada. Ok, mesma coisa. Um teste está passando. Ok. Se tiver fulfilled, já é aquele caso anterior que a gente tinha. No caso é esse aqui, né? Esse aqui é o caso que a promise já está fulfilled. Porque eu chamo o resolve direto. Ele não está entrando em algo assíncrono. Ele está sendo chamado direto. Aqui ele está indo para o background. Então quando o den for chamado, a promise ainda vai estar pending ainda. Então, para esse callback ser chamado, ele tem que esperar a promise ficar fulfilled. Para isso, a gente vai botar essa promise numa lista para ser chamada depois. Que é aí que vem aquela lista que a gente falou lá. Que é a lista do this.onFulfillCallChain. OnFulfill. Essa lista aqui, eu vou dar um push, né? E vou puxar aquela função ali, ó, onFulfilled. Basicamente, vou chegar aqui, ó, se não tiver fulfilled a promise ainda, se a promise que chamou esse den, ela ainda está resolvendo o código, eu vou só botar esse callback numa lista para ser chamado só quando o resolve for chamado. Quando o resolve for chamado, é o momento que a promise vai virar fulfilled e é o momento que o den, que o callback que foi passado para esse den vai ser chamado. Esse é o cenário que a gente espera. Se a gente revisar a spec do ECMAScript, é isso que eles dizem para fazer. E esse é aqueles arrays que eles dizem para criar, onFulfillCallChain e onRejectCallChain, que a gente criou aqui. São basicamente para lidar com esses casos assíncronos, onde a gente vai ter que esperar para executar. Ok? E outra coisa, tem gente que deve estar pensando, por que tem que botar num array? Porque uma promise, a mesma promise, ela pode ter vários dens diferentes. A gente vai fazer um caso de teste para isso para ficar mais simples de entender. Mas agora, vamos focar só nessa parte aqui. Se a promise não estiver fulfilled, a gente vai botar nessa lista. Quando o resolve for chamado, né? O que acontece aqui? Quando o setTimeout terminar, o resolve vai ser chamado. Quando o resolve vai ser chamado, a gente tem que garantir que a gente vai percorrer aquele array de onFulfills lá com os callbacks e chamar aqueles callbacks, né? Para isso, a gente vai ter aqui basicamente um for, né, dentro do resolve, for const onFulfilled of this.onFulfillChain. E basicamente a gente vai chamar eles aqui, né? onFulfilled e vai passar o rest, ok? Então basicamente é isso que a gente vai fazer. Espero que faça sentido. A gente botou eles no array. Aí quando o código assíncrono terminar, vai entrar aqui, vai setar a promise para fulfilled, vai setar o valor aqui, e aí a gente vai ir lá na lista de coisas que estão esperando para ser executada e vai executar. Quando executar, aquele callback que foi passado para o den vai ser chamado. Se eu rodar o teste agora, eu espero que esteja funcionando. Caralho, funcionou! É isso aí. Entenderam? Top. Então já chegou aqui onde a gente já suporta código assíncrono dentro da promise. Então a promise já consegue resolver código assíncrono. O que eu estava explicando para vocês ali, que é o caso que uma promise pode ter mais de um den, a mesma promise. Uma promise sempre retorna uma promise. Mas tu pode dar den na mesma promise mais de uma vez. Quer ver? Vamos criar um caso de teste novo aqui, que é o it should allow the same promise to be tenable multiple times. Ok? Isso deve permitir que a mesma promise consiga botar den várias vezes na mesma promise. Ok? Const p1, eu vou chamar aqui de promise 1, vai ser igual a new nPromise. Resolve, setTimeout, mesma coisa de antes, recebe um callback, resolve, data, fake. 10 milissegundos, 10 milissegundos, caralho, tô que nem aquela mina Narcisa que falava inglês com português junto, que bosta. d1.then, p1.then, response. E aqui a gente vai chamar basicamente expect response.data.be fake.
E aqui, de novo, a gente vai fazer o seguinte. p1.den response, response expect response.data.be fake. E vou chamar o dono. Ok? Aqui a gente cria uma nova promise, né? Dá resolve, parará, e atribui ela para uma variável. Como ela está atribuída para uma variável, eu posso dar den na mesma promise várias vezes. Então aqui eu estou dando den na mesma promise várias vezes. 2 vezes no caso, né? Então naquele array lá de onFulfill call chain vai ter 2 promises. E elas vão ser chamadas como aconteceu aqui. Então esse é um caso muito comum que a gente tem que suportar. Bom, o último caso que eu quero ver antes da gente mova para o cat é o caso de uma promise que retorna uma promise, ok? A gente não viu esse caso ainda, mas esse caso é meio trick. Uma promise que retorna uma promise. Como a gente faria? It, vamos lá. Should support chain of promises on which promises are returned. Done. Ok. Agora eu vou criar uma promise fake aqui, vamos dizer que seja file system, alguma coisa de file system. Fake fs promise vai ser igual a new, vai ser igual a new, vamos usar a promise de verdade aqui. Resolve, set timeout, resolve. Então imagina que eu estou fazendo um fake file system aqui, eu estou basicamente, digamos que eu li um file do disco, um arquivo, né, e a resposta vai ser file foto.jpg. 10 milissegundos de novo, e é isso, ok? Então eu criei uma promise aqui, que vai dar um set timeout de 10 milissegundos, vai retornar um objeto chamado com as chaves file, valor foto.jpg. Opa, faltou um E aqui. Ok? Então, aqui é o caso que eu quero testar. Agora eu vou retornar uma nova da minha promise, new nPromise. Ok? Resolve. Vou abrir aqui. Aqui eu vou botar um set timeout. Só para a gente ter o mesmo caso lá, que é código assíncrono. Chamar o resolve depois de 10 milissegundos com data promise 1. Mudar os valores. Então aqui estou chamando o resolve depois de 10 milissegundos. Vou dar um den nessa promise. Né? Vou pegar o response. Opa, cara, que porra é essa? Response. Vou abrir uma função aqui. Ok, vou abrir uma função, vou dar um expect para eu ter certeza que o valor está chegando certo aqui. Response.data to be promise 1. Ok, então chegou, espero que seja o valor certo aqui. E agora dessa promise, esse é um caso muito comum. Caso, imagina, estou fazendo uma requisição HTTP, recebi a resposta, tem que fazer outra requisição HTTP depois dessa. Eu retornaria uma promise aqui que faz uma requisição. No caso aqui, imagina que eu fiz uma requisição, agora tem que ler o arquivo de disco. Seria esse caso aqui. Eu vou retornar aquela promise ali de cima. Quando eu retorno uma promise para uma promise, basicamente, né, no nosso código aqui, o valor aqui vai ser uma promise, em vez de ser um valor normal. Então, esse valor ele tem que ser checado se a gente pode dar den nele, se ele for uma promise, ok? É basicamente essa a lógica, mas a gente vai ver agora. Então, vamos botar um den aqui. Então, quando retornar essa promise, eu espero que o response dela, eu espero que quando eu der um den, o response seja o retorno daquela promise ali, né? Expect response.file.tobe foto.jpg. E agora vou chamar o dono aqui.
ok? Você entende o que eu quero dizer? Tipo, imagina que eu tive uma função aqui, fiz uma requisição HTTP. Quando eu dei den, eu estou checando, tá certo? E aí eu retornei outra promise. Eu li um arquivo de disco, por exemplo. Quando eu dou um den nessa aqui, eu estou dando den nessa promise aqui, né? Estou dando den nessa promise. E aí eu espero que a resposta desse den, no caso, seja a resposta daquela promise ali. Ok? Se eu rodar o teste, eu imagino que vai estar quebrando, né? Porque eu não fiz implementação disso. Olha lá, the undefined. Ele ainda foi chamado como the undefined. Por que ele foi chamado como undefined? Porque a gente não trata isso, ok? A gente não trata aqui. A gente não tá, o que acontece? Ele está retornando o valor lá da função, ele está sendo chamado aqui, ó. Mas se a gente botar um console log, vocês vão ver que o res, ele não é um dado que está chegando aqui. Porque como a gente está retornando uma promise, o que está chegando aqui é uma promise, que é um problema. Cadê ele? Aqui, ó, res promise file. Então, se é uma promise, a gente tem que resolver ela. A gente tem que chamar o den dela para aí sim, né, seguir o nosso fluxo. Então, o que a gente vai fazer? Quando tiver casos que o resolve for chamado com uma promise, né, quando tiver esse caso de uma promise, a gente vai ter que checar. Então, antes de a gente setar como fulfilled aqui, a gente vai checar if res diferente de null, né, se o res não tiver nulo, e o tipo do que entrou aqui, o type of res.den igual a function, ou seja, se tiver uma função chamada den no res, significa que ele não é dado, ele é uma promise. Nesse caso, antes de resolver essa promise aqui, a gente tem que chamar esse cara. Return res.den this.resolve, né? Mesma coisa de antes. Passa a referência, .bind this. Ok? Basicamente, o que a gente está fazendo aqui? A gente está dizendo assim, isso aqui é uma promise, então chama o den dessa promise. E usa esse resolve aqui. O que vai acontecer é que, quando eu fizer isso daqui, essa promise aqui, né, vai receber o resolve lá, e esse den vai ser chamado nessa promise que eu retornei. Ok? Vamos rodar aqui de novo o teste. Passou, beleza. Então, basicamente aqui, quando tiver uma promise, eu garanto que eu chamo o den dela para que o fluxo siga a partir da promise certa. Né? Então, não vai ser mais dessa promise aqui, vai ser a partir dessa promise aqui. Então, eu checo se tem um den nessa promise, eu sigo o baile a partir dessa promise. Ok? Caralho, já dá para nós mandar o nosso currículo para ECMAScript, né? A gente já está com a promise quase toda implementada. Então, os casos de sucesso são mais ou menos esses quando a gente pensa em promise, né? A gente poder encadear requisições, a gente poder retornar promises de promises, a gente poder esperar por uma requisição assíncrona terminar para aí sim chamar a promise de baixo. É esse que é o poder das promises, poder encadear requisições assíncronas, né? Vários tipos de fluxos. Agora a gente vai ver os casos de erro, como eles são tratados em promise e como eles se encadeiam junto com os casos de sucesso, que isso é muito interessante como promise trata esse tipo de coisa, ok? Vamos para os casos de erro. Bom, nas promises os casos de erro são tratados pelo catch, né? Ou seja, os casos de rejeição, reject. Então eu vou criar um novo grupo de teste aqui chamado error handling. Ok? Vou chamar ele aqui. Isso aqui é só para ter uma mais clareza no output do terminal. O primeiro caso de teste que eu vou ter vai ser it should call catch when an error is thrown. Ok? Deve chamar o catch quando um erro é jogado, né? No caso, quando a gente tem um throw, ok? Faz sentido? Aqui eu vou criar uma const chamada error message, só para a gente poder usar a mesma mensagem mais de uma vez. A mensagem vai ser promise has been rejected, ok? Aqui embaixo eu vou retornar uma nova promise, new any promise, ok? E resolve. Agora a gente não vai só usar o resolve, mas a gente vai usar o reject também. A gente
gente vai ter que implementar ele. Então essa promise vai receber resolve e reject. Set timeout, mesma coisa que a gente usa sempre, função vazia, só que em vez de dar resolve, a gente vai dar reject agora, com um novo erro, no error, com aquela error message ali, ok? 10 milissegundos, mesma coisa. Então, basicamente, depois de 10 milissegundos, a gente rejeita essa promise com um novo erro com aquela mensagem ali. Daí, em vez de um then, a gente vai ter um catch. Né? O catch ele serve para pegar os erros numa cadeia de promise. Então, vai receber um erro aqui. A gente vai esperar que esse erro seja o erro que a gente jogou ali. A gente espera aqui expect error.message, né? Porque como a gente usa o objeto de erro nativo do JavaScript, ele vai ter um message lá dentro. To be error message. Mesma mensagem que a gente botou lá, ok? Beleza? E agora a gente chama o dano aqui. Feito. Se a gente rodar esse código agora, vai quebrar, a gente não tem implementado isso, né? Mas a implementação quebrou. A implementação ela vai seguir muito o que a gente já fez no resolve. Basicamente, a gente vai criar aqui um método chamado reject, né? Que é a primeira parte que a gente tem que começar, porque é a parte que a gente chama aqui, ó, reject com erro. Então, o reject, ele vai receber um erro. Ok. Mesma coisa. If this.state, diferente de pending, state.pending, quer dizer que a promise já tem um estado, resolvido ou rejeitado. Então, a gente não vai fazer nada. Return. Ok. Seguindo, this.state igual state.rejected, ou seja, a gente vai setar o estado dela como rejeitado quando o reject for chamado. This.value vai ser igual a error. E mesma coisa, for, né, para casos onde a gente tem mais de um, const onRejected of this.onReject callchain. E a gente vai chamar aqui o onRejected. Error. Ok. Mesma implementação de antes. Então o reject está implementado. Agora a gente tem que aqui no executor, que a gente passa o resolve, a gente tem que passar o reject também. This.reject .bind e passo this. Eita. Ok? Então a gente está passando ele aqui. Rodar os testes agora. Não vai estar passando ainda, mas o erro vai ser diferente. Qual que foi o erro aqui? Catch is not a function, ok? Vamos implementar. Então a gente já tem o reject, agora a gente tem que implementar o catch. O catch vai ser similar ao then, né? A única coisa que é diferente é que ele trata erro. Então a gente vai fazer o catch aqui. Então agora vou ter um catch. Assim como o then, onde eu recebo um fulfill, vou receber um onReject. Eu vou chamar de onReject o nome desse callback que a gente passa para o catch. E aqui dentro, basicamente, eu vou retornar uma nova promise. Essa promise vai receber um resolve. Resolve e um reject. Porque agora eu vou ter rejeição, né? Ok? Basicamente aqui, nessa primeira parte, eu vou só chamar o resolve, chamando aquele callback que a pessoa passar, com o res aqui. Tem que fazer minha função aqui, eu esqueci. Const onRejected, igual, recebe res, abre uma função que resolve a promise, ok? Mesma coisa que no then, né? Agora eu vou ter que fazer a mesma coisa que lá. If this.state igual state rejected, que significa que a promise anterior não era síncrona, ela chamou o reject direto, então o estado já vai estar como reject. Eu posso chamar o onRejected direto aqui.
né? Passando this.value. Nesse caso. Se não, né, else, eu tenho que botar ele na lista para ser executado só quando o reject da promise anterior, que chama o then, terminar. This.onReject callChain, .push, e aqui eu puxo o onReject. Beleza? Então se a gente rodar isso aqui agora, deveria estar funcionando. Opa, tá quebrando por... Ah, tem que retornar um new aqui, né? Esqueci. Beleza, tá passando então. Então a gente tem um catch aqui que pega o erro, né? Da maneira que a gente espera. Agora tem uma coisa interessante. Se vocês notaram aqui, dentro do catch eu resolvo uma promise em vez de rejeitar ela. Isso porque promises no JavaScript, quando tem um catch no JavaScript, ele trata o erro e é suposto que ele vai retornar um sucesso. Então, tu pode dar um then num catch. Por isso que a gente dá resolve na promise. Então, eu poderia vir aqui, por exemplo, e fazer o seguinte, .then, né? E seguir o meu fluxo. Se o catch retornar um erro, aí sim o outro catch seria chamado. Mas se não, tu pode encadear um catch com um then, por padrão. Ok? Agora, o último caso que a gente vai ver é o caso de um catch que joga uma exceção dentro, que é o catch que não dá para te dar um then nele. Então, esse caso aqui, nós vamos fazer ligeirinho o que eu falei para vocês, né? Should allow catch to be tenable. Porque esse aqui a gente já tem ele implementado. Done. Então, basicamente, esse aqui eu vou... Esse aqui eu pulei rápido só para vocês verem, não mostrei eu digitando tudo. Mas é basicamente o código de cima, só que depois do catch eu tenho um then aqui, vocês estão vendo? Tem um then que é preso no catch, né? Ele é encadeado. Se eu rodar esse teste, ele vai estar passando. Por quê? A gente dá um resolve no catch. Mas tem um caso, que é o último caso que eu quero mostrar para vocês, que é o caso de quando um catch retorna um erro. It should allow catch. Should allow to catch an error thrown by a previous catch method. Done. Ok? Nesse caso aqui, esse aqui também eu não vou digitar tudo do zero já, porque a gente já fez várias vezes esse mesmo código, então vocês vão entender rápido. Aqui eu pulei digitando, mas basicamente já tem um catch, tá? Dentro do catch eu jogo um erro, né? Eu dou um throw no exception aqui. O que vai acontecer é que eu espero que quando isso aconteça, o próximo catch seja chamado. Se eu rodar esse teste agora, ele vai dizer que ninguém tá tendo um erro, mas ninguém tá trabalhando nele. Ou seja, ninguém tá pegando esse erro. Para pegar esse erro, a gente tem que vir aqui no nosso catch, né? Onde a gente já tem uma promise que recebe um resolve e um reject, mas a gente não está usando o reject, a gente tem que usar o reject. Basicamente, o que a gente faz? A gente vai botar um try catch aqui, né? Então a gente vai botar aqui um try catch error. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar dar resolve nessa promise. Tá ficando bizarro esse código, peraí. Isso aqui é uma função. Ok. Dentro dessa função aqui vai ter um try. Essa função vai terminar aqui. Ok. Então, o try aqui que a gente vai fazer é try, resolve, on, reject, com res. Mesma coisa que a gente tinha antes.
Caso ele tente chamar aquele callback que a gente passa, e esse callback joga uma exceção, que é o caso que a gente está fazendo lá, a gente vai chamar o catch, e a gente vai dar um reject, e vai chamar o próximo callback, né, com o rest. Então, nesse caso aqui, ele vai dar um reject, e ele vai cair no caso de catch, que é exatamente o que a gente espera. Não, a gente não precisa nem chamar o callback, a gente pode só chamar o error aqui, e aí ele vai, ó, ok? Então, basicamente, tem um try catch. Se jogar uma exceção na hora de resolver, em vez de ir para o then, ele vai para o próximo catch. Porque a gente está chamando o reject aqui. Se a gente lembrar, se a gente ver o reject, ele vai setar aqui como rejected, como error, e vai chamar o próximo callback. É isso aí, esse era o último caso de teste. Bom, galera, irado que vocês ficaram até aqui. Isso que a gente viu é uma das coisas-chave do JavaScript, é muito importante a gente entender como que o fluxo assíncrono funciona. Então, nesse vídeo, a gente implementou nossa função de promise, né? Basicamente, implementando a maioria das funções principais que promise tem. Claro que a gente não implementou a promise.all, promise.raise, alguns métodos estáticos, porque não precisa, mas as coisas core, né, as coisas principais, a gente implementou. Então isso vai dar uma grande ideia para vocês de como o Promise funciona. Se tem alguma coisa que vocês ficaram com dúvida, posta nos comentários, olha o meu código no GitHub, pode abrir por request, eu vou ficar muito grato se vocês abrirem por request, eu vou achar muito bacana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, comenta, dá like, dá subscribe no canal, vai ter mais coisas sobre isso. Vou estar falando de Async Await logo, vou estar falando mais de Event Loop. Se não gostou, também comenta, né? Porra, dá dislike, faz o que quiser. Mas o que importa é que vocês ficaram até aqui o final, né? Vocês implementaram isso e é muito bacana. Bom, galera, vejo vocês no próximo vídeo. É isso aí. Falou!